Pronto, gente, então vamos conhecer essa lapiseira profissional, certo? Aqui na caixa já informa que esse lado aqui, que é o número 1, o lápis fica dessa forma, né? Eu acho que o limite dessa ponta é para chegar bem aqui, né? Stop. Chega até aqui e você já sabe que tem que parar. Pronto, o 2 já fica com a ponta bem fininha, né? Como vocês estão vendo. Ele também vem com as lâminas extras, que fica logo aqui, ok? Eu vou mostrar. Tô conhecendo ele junto com vocês, ok? Aí tem essa parte aqui, que acredito eu que quando você faz essa ponta, você pode afinar um pouco mais ela, né? Deste lado e do outro também. Então, vou fazer o teste com um lápis profissional da Staedtler, né? Pronto, aqui está ela, né? Então, eu vou abrir ela aqui, ok? E tá aqui. Aqui as lâminas extras que fica aqui. Eu tô vendo duas, ok? Aí, o número 1, eu vou fazer o teste com esse lápis aqui. Pronto. Aí, quando chega até aqui, ó, aí eu paro, ok? Pra vocês verem como é que fica ele. Vou fazer só mais um pouquinho. Pronto. Aqui. Aconteceu isso. Aí, o que que eu vou fazer? Se existe isso aqui, então, eu vou colocar a ponta do lápis aqui e eu vou ver se acontece alguma coisa. Então, esse não. Acho que deve ser esse aqui. Também não acontece. Então, a gente vai vendo como é que funciona esse lápis. Eu estou aqui estudando junto com vocês. Pronto, então só chega isso. Eu não sei como é que faz para usar esse menor aqui, eu não faço ideia. A não ser que eu faça, além de eu estar fazendo aqui, vamos ver se chega lá. A não ser que eu faça até aqui e pegue um estilete e corte um pouco mais para que essa ponta possa chegar aqui dentro. Deixa eu tirar aqui. Possa chegar aqui dentro e apontar, certo? Vou fazer esse teste. Vou fazer com cuidado para não quebrar. Eu acho que já é o suficiente, né? Aí, agora eu vou tentar usar. Deixa eu tirar aqui, para que a gente possa ver. Vou tentar usar essa parte aqui. Deixa eu dar um toque aqui para dar um zoom, para ver se foca. Ó, chegou lá. Chegou lá. Vamos ver o outro lado. Certo? Também chegou. Pronto. Aí, eu fiz cortei com estilete, ficou um pouco mais longa e consegui fazer isso aqui. Então, é isso. Essa lapiseira, acho que é da Alemanha, se eu não me engano, mas eu vou dar uma pesquisada dela
para colocar aqui para vocês entenderem um pouco dessa lapiseira, ok? Então, eu cheguei a isso. Pronto, eu vou começar com o lápis da Faber-Castell, certo? Ok. Eu não vou usar esse porque não é interessante. Quero a ponta longa, né? Aí, como eu não fiz a parte de estilete, eu vou fazer também. Então, mais ou menos um pedacinho a mais ali. Aí, eu vou utilizar um pouco mais. Acho que o branco seria o ideal. Pronto. Aqui o branco. Esse aqui nem tanto, mas o branco. Já foi 2. Agora, eu vou usar este lápis aqui, ok? Tem que prestar atenção quando chegar no limite. Aí, como é que ficou esse? Certo? Aí, agora eu vou passar pra estilete, como eu fiz com os outros. Pronto. Aí, agora eu vou utilizar o branco, que é mais interessante, não entra. Então, entendi agora. Eu tenho que passar pelo vermelho primeiro, porque depende da grossura a mina do lápis. Aí, agora eu vou pro branco, não entra, então tem que ser esse daqui. Então, o máximo é isso. Que esse daqui é um 5B. O da Staedtler é B e o da Faber-Castell também é B. Então, eu não tinha um B desse, foi esse. Vamos partir agora para o da Delft. Vamos lá. O da Delft é um lápis muito seco, então não consegui atingir. No caso, esses lápis muito macio ou muito seco, aí entupiu. É complicado fazer nessa lapiseira, foi o que eu percebi. Agora, junto com vocês, vou tentar desentupir. Eu agora peguei outro lápis, um médio, eu acho, pra ver se tem alguma diferença. Vou devagarzinho. Como é um lápis muito seco, é complicado fazer a ponta dele, que pode quebrar. Vamos ver se consigo chegar no máximo sem quebrar a ponta. Ó. Então, vamos lá, um pouquinho mais de paciência. Tá quase lá. Chegando no limite.
Mais um pouco. Pronto. Consegui. Agora eu vou partir para o estilete. Pra ver se eu consigo fazer com que entrem na parte menor. Aqui eu começo pelo vermelho, que é o mais largo. Vamos ver se vai. Não, aí, não deu certo. Quebrou. É muito complicado. Então, percebe-se que os lápis da David tem que ser feito um pouco só a ponta, certo? E na lapiseira você tem que fazer a ponta e depois você utilizar o estilete. Agora, vou para esse lápis da Gioconda, que eu comprei, eu nunca nem usei, ó. Então, vamos lá. Vamos ver se dá, como é que ele se comporta nessa lapiseira. O vídeo vai ficar bem longo, mas a gente vai fazendo o teste com os lápis que eu tenho aqui. Olha como é que ficou. Mas será que eu posso usar esse? Um pouco. É porque esse lápis é muito grosso, né? A parte branca. Aí não entra. Esse aqui é que não vai entrar mesmo. Aí, então, eu vou usar esse daqui. E quebrou. Então, a mesma forma do lápis da David e esse branco, eu tenho que fazer nesse daqui. Porque eu tenho um controle a mais, né? Do que nesse, que pode quebrar. Que quebra com facilidade. Então, esses três aqui estão aprovados para fazer nesse apontador. E agora, vou partir para esse aqui e o último, que da Pierre. Então, vamos lá. Provavelmente vai ficar a mesma coisa desses dois aqui. Vai ficar igual a esses dois, porque ele é um lápis seco, aparentemente, hein? Ó, B, 2B. Pode ser que seja um pouco mais duro. Mas vou fazer o teste, né? Com todos eu fiz com os outros, eu vou fazer com esse aqui também. Então, percebe-se que não entra. Ó, não entra. Não gira. Porque esse lápis vou fazer a comparação pra vocês verem. Ele parece que é bem mais grosso. Não tá entrando. Esses dois aqui entrou facilmente. Mas esse não entra. Então, não vou tentar. Então, esses lápis aqui, né, da David, a da Gioconda e a Pierre, só pode ser feito, né, na lapiseira, no apontador de manivela e estilete.